boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula, do nosso Imersão Enem. Vocês me escutam bem? A imagem está direitinho para vocês? Me dê um sinal de vida aí, por gentileza, para a gente começar a nossa aula, porque hoje tem muita coisa para a gente ver. Tudo ok? Boa noite, professor. Boa noite, valeu, Emanuele. Tem mais alguém aí? Tudo ok? Me dê um sinal de vida aí, pessoal. Bora lá. Tranquilo? O pessoal tá respondendo, Patrícia? Só Emanuele. Quem é que tá aí? Beatriz, Dandara, tudo ok? Bia, tudo ok, Dandara? Show de bola? Gente, vamos lá. Semana passada eu pedi aqui na nossa aula que vocês... a gente trabalhou algumas questões, tá? Sobre Grécia Antiga, ou, na verdade, sobre sociedades antigas. Hoje a gente vai vir para Roma, tá certo? Por quê, Marden? Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe, tá, uma pegada no Enem, e essa pegada, ela costuma, nos últimos últimos exames nacionais do ensino médio, trabalhar história antiga, certo? Sociedades antigas. Não sei se vocês se recordam, não sei se vocês fizeram, mas as últimas 3 provas do Enem, nós vimos Roma, Grécia, certo? Nós tivemos isso na prova. O que é que eu estou suspeitando? História antiga está aparecendo com muita força. Em algumas edições, nós tivemos mais de 2 questões. O que é que eu quero que você coloque na sua cabeça? Eu quero que você coloque na sua cabeça que o nosso estudo deve obedecer sempre às últimas edições. O que é que a gente pode errar numa prova do Enem? Aquilo que a gente não sabe porque nunca apareceu. Mas aquilo que aparece, aquilo que gera padrão de repetição, a gente não pode deixar de acertar, beleza, galera? Então, o meu grande objetivo com vocês é dizer assim, ó, pessoal, como um professor que no último exame do ensino médio, no Exame Nacional do Ensino Médio, fez o exame, fez 42 questões, qual é o meu objetivo aqui com você? É que você minimamente consiga chegar num nível de acertos que consiga te dar uma nota excepcional. Para isso, semana passada a gente trabalhou as sociedades antigas, porque as sociedades antigas têm aparecido. E detalhe, quando aparece as sociedades antigas, as questões, eu dizia para vocês na semana passada, elas são fáceis e médias com algumas particularidades. Nós temos questões difíceis com algumas particularidades, tá bom? Aí eu trabalhei Grécia, disse o que era importante estudar, e aí pedi para que você fizesse as questões do material que eu enviei do Enem de 2021, todo articulado por quantidade de acerto, qual a alternativa mais marcada, e eu disse assim, pessoal, eu quero que vocês façam todas as questões que têm acima de 50% de acerto, beleza? Foi isso praticamente que a gente fez até agora. Hoje nós vamos aqui para Roma, nós vamos fazer questões, tá bom? Essas questões vocês vão ver que na grande esmagadora maioria são questões fáceis e médias, raramente você vai ter uma questão difícil, tá bom? Então, são questões que nós precisamos acertar. Durante a semana que se aproxima, eu vou soltar para vocês o Enem de 2020, da mesma forma que foi o Enem de 2021, tá bom, pessoal? Da mesma forma, todo estipulado por quantidade, na verdade, por porcentagem de quem acertou a questão, quem marcou qual alternativa, vocês vão receber isso, tá bom? Além do mais, durante essa semana, eu vou soltar para vocês
4 videoaulas de sociologia, porque na próxima semana a gente começa a trabalhar sociologia. E aí, na sociologia, eu vou trabalhar o que com você, meu amor? Meu amor, olhe para mim, eu vou trabalhar com você a parte da questão econômica da sociologia. Para isso, eu preciso que vocês tenham algum conhecimento sobre os clássicos, Durkheim, Weber e Marx. Então, durante essa semana, eu vou soltar as aulas de Durkheim, depois eu vou soltar as aulas do Weber e depois eu vou soltar as aulas do Marx, paulatinamente. E vou soltar algumas listas de exercícios. Bebês, gente, ciências humanas é muito importante. Depois da prova de matemática, que é a que pontua mais, depois é humanas, tá bom? Então eu queria dizer para você precisa tirar tempo para estudar humanas. Mas é porque eu vou estudar física, química e biologia. Bebê, eu quero que você estude isso aí também. Mas eu quero que você tire o seu tempo para fazer as questões. Gente, não adianta de nada você estar aqui se você não conseguir o tempo para estudar da forma que eu estou te indicando, tá certo? Então, eu preciso que você tire esse tempinho para fazer isso. Vocês também vão receber, não se esqueçam, o módulo S. O que é o módulo S? É o módulo que eu escrevi, certo? Esse vai demorar um pouquinho mais, porque está na fase final, na gráfica. Vocês vão receber esse módulo. E esse módulo, pessoal, ele é assim, tópico 1 do edital da UES. Aí eu comento o tópico 1, tem as questões do tópico 1 e ainda tem uma videoaula gravada sobre o tópico 1. Então você pode ler, pode assistir a videoaula e pode exercitar todas as questões que apareceram no vestibular da UES sobre aquele conteúdo. Certo? Então vocês vão receber esse módulo de filosofia, tá bom? Certo? Então não se esqueçam, mas eu tô focando nisso aqui, Enem. Certo? Então eu quero que você me acompanhe, eu repito, eu quero que vocês lembrem que quem está falando para vocês é um professor que entende, que vai formular questões para os itens, vai formular questões para o Banco Nacional de Itens do Enem, que já formulou e que vai voltar a formular. Certo? Então, eu quero que você entenda que tem coisa que eu não posso dizer para vocês, que são coisas do âmbito privado, certo? Mas que eu conheço, mas eu jogo isso nos conteúdos. Eu preciso que você se atente a isso, tá bom, pessoal? Preciso que você se atente. Então, eu poderia ter escolhido trabalhar com vocês História Moderna, Revolução Francesa. Eu poderia ter escolhido trabalhar com vocês, sei lá, História Contemporânea da Sociedade Brasileira. Mas, gente, por que eu escolhi trabalhar História Antiga nesses 2 primeiros encontros? Não foi por outra coisa senão porque a galera tem errado muito questões bestas de antiguidade. Beleza? Marlon, bora pra aula, vamos pra aula. Bebês, quando a gente fala da sociedade romana, tá? A gente tem que lembrar que a história de Roma, ela se divide em 3 grandes períodos. Ela se divide naquilo que nós chamamos de Roma no período da realeza ou da monarquia, a Roma republicana e a Roma imperial, ou o Império Romano, tá certo? Não podemos nos esquecer disso, tá bom? Roma divide a sua história em 3 grandes períodos. No Enem, ninguém vai perguntar para você como era o nome do primeiro imperador de Roma, como era o nome do primeiro rei, como Roma nasceu, etc. Não se vai perguntar isso. Bebê, vem comigo aqui, No Enem, nós precisamos saber, eu disse isso na aula passada, a questão da temporalidade. Professor, o que é temporalidade? Você precisa entender que todo acontecimento histórico, ele acontece em um determinado tempo, olha só, e em um determinado espaço. Então, é isso que você tem que ter em mente, o tempo e o espaço dentro do qual esses acontecimentos que envolvem a história de Roma, eles acontecem. Show de bola? Por exemplo,
Alguns historiadores dizem que Roma surge no século 8 antes da era cristã. Então é como nós temos aí a fundação de Roma em 753 a.C. E aí tem toda aquela balela que vocês estudam e escutam na aula de história, que Rômulo e Remo, eles foram, jogados, no meio do mato, e aí uma loba os alimentou, Deus para um casal de anciãos, esse casal de anciãos criou os bebês, eles cresceram, se vingaram contra a pessoa que os tinha usurpado o poder, e depois houve o chamado fratricídio, Vocês sabem de tudo disso. O que é que eu quero que vocês entendam? Então, isso tudo vocês sabem. Gente, eu não quero, e é isso que eu quero que você bote na sua cabeça. Vocês podem pegar todas as provas do Enem, e vocês não vão ver isso assim. Ai, Marden, me conta como é que surgiu o início de Roma. Não vai ter isso, pessoal. Não vai ter. O que é que vai ter lá numa questão? Vai ter uma ideia de mito de fundação. O que é um mito de fundação? Veja bem, nós sabemos que antes da chamada história escrita, existe o que nós chamamos, ou que não deveríamos chamar, mas é assim que se trata, de pré-história. Concordam? A pré-história é um lugar que, na verdade, não tem história. O pessoal diz assim, não tem história antes da escrita. Tem, só que essa história ela se dá por tradição oral. Essa tradição oral é a comunicação que as pessoas falam. E isso, no momento que a escrita ela nasce, vai gerar o que nós chamamos de mito de fundação. O que é um mito de fundação? É uma história, e aqui história é com E mesmo, porque é uma história que se conta para explicar um fenômeno, um fato ou uma determinada situação que aconteceu que é extraordinária, como, por exemplo, a fundação da cidade eterna, que é Roma. Então, Roma é fundada aqui. O que é que eu quero que você lembre? Esse mito de fundação, ele corresponde a um período de oralidade. Ele corresponde a um período em que as pessoas, elas contam histórias, e essas histórias, elas servem para explicar um determinado fato, um determinado evento extraordinário. Show de bola, pessoal? O que é que acontece? Roma surge no século 8 a.C. No entanto, depois disso, nós temos, de 510 a.C. até 27 a.C., o que nós chamamos do nascimento da República Romana. Bebês, eu queria que você olhasse agora nos meus olhos e eu queria que você me dissesse que você sabe do que eu vou dizer agora. A parte de Roma que mais aparece no Exame Nacional do Ensino Médio é a parte da República. Diga para mim que você sabe disso. Escreva no chat, eu ligo o microfone e diga assim, eu sei disso, professor. Ou então diga assim, eu não sei disso, por favor. Eu não sei, professor. Certo, Dandara. Pronto. Olha só o que é que eu vou dizer para vocês. Eu queria que vocês guardassem isso, tá bom? No coração. A parte que mais cai é essa aqui. Certo? A gente vai ver aqui nas questões, tá? Eu selecionei algumas. Não dá para eu selecionar todas para trabalhar com vocês. Mas eu quero que vocês observem o padrão de comportamento dessas questões. Bebês, toda questão do Enem, desde 2009, foi gerado lá, e assim, de verdade, eu quero que isso fique entre nós. Lá em 2009, foi gerado eu diria, eu não quero chamar com essa expressão, tá? Mas foi gerado um padrão de questões. E aí as questões, elas obedecem minimamente esse padrão. Quando eu, elaborador, vou fazer uma questão, eu tenho que seguir minimamente aquele padrão. E as questões de República Romana, elas geralmente seguem o mesmo padrão. Eu vou já dar 3 características desse padrão para vocês, tá bom? Mas olha só o que acontece. 510 a 27 a.C. Marden, o que é que está acontecendo? Roma, ela inicia o que nós chamamos de ideal imperialista. Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores da humanidade, tá?
ele escreveu um livro dizendo assim, pessoal, sabe o que é a sociedade que a gente tem hoje? A sociedade que a gente tem hoje é fruto de um encontro entre Roma, o Império Romano, e o Império Macedônico Helênico, tá? O que acontece? Em 510, Roma começa a ter um ideal imperialista. Quando nós escutamos essa expressão ideal imperialista, a gente tem que colocar na nossa cabeça. Roma começa a perceber que aquela nação pode se expandir. Bebês, para eu expandir meu território, para eu expandir as minhas fronteiras, minimamente, necessariamente, eu tenho que fazer isso por meio de quê? Da guerra. Gente, se na antiguidade eu tenho guerra entre duas civilizações, a civilização derrotada, ela gera todo o espólio para a civilização vencedora. Marden, o que é o espólio? O espólio são as mulheres, o espólio são as riquezas daquela civilização derrotada. Os espólios são os escravos que são homens livres na civilização, mas que, por conta da derrota, vão ter que se tornar escravos da civilização vencedora. Ou seja, Roma começa a ter um ideal imperialista e expandir as suas fronteiras de tal maneira que ela vai anexar até mesmo as partes do Império Macedônico, que era o Império de Alexandre o Grande. Tática de dominação romana, Marden. Primeira, imposição cultural. Segunda, imposição linguística. Roma, quando dominava uma nação, fazia com que todas as pessoas daquela nação falassem em latim. República Romana. Pera. Oi. Imposição cultural e quê? Imposição cultural e imposição linguística. Você agora que é a civilização derrotada, você vai ter que se submeter, olha só, você vai ter que se submeter à minha cultura. Vocês não podem mais ter as práticas culturais de vocês. Religião, vocês não podem ter mais. Não tem esse negócio de liberdade religiosa, não. Segunda coisa, vocês celebram datas comemorativas, pode mais não. Terceira coisa, aí vem a imposição linguística. Tá todo mundo proibido de falar a sua língua materna. Vocês vão ter que falar agora a língua que o Império Romano fala, latim. Certo? Então, isso acontece no ideal imperialista. Pessoal, isso não acontece necessariamente em 510, não. Isso acontece dentro desse período temporal aqui, ó, de 510, que é o século 6 a.C., até o século 1 a.C. Isso é um processo histórico, certo? Dentro dessa república, em que nós vamos ter conquistas militares, conquistas bélicas, expansão territorial, olhe para mim, deixa eu olhar aqui para você. Gente, não existe na antiguidade expansão sem guerra. Não existe. Não existe expansão sem uma civilização sair vencedora e uma sair derrotada, ou uma civilização se submeter ao domínio de outra. Não existe. As pessoas precisam se submeter a isso. Aí, olha o que acontece. Durante esse período da República, o poder está nas mãos de quem, Marden? O poder, gente, está nas mãos dos magistrados e do Senado. É uma república. Certo? Primeira parte, monarquia. Você tem os reis lá, que vem até do século 8 até o século 6, aí surge a república. Poder nas mãos dos magistrados. Mas você não vai dizer quem são esses reis, não? Para o Enem, pessoal, isso não interessa. Tá bom? Isso não interessa para o Enem. É isso que eu quero que você bote na sua cabeça. Eu quero que você entenda conceitos. No Enem, o que importa são os conceitos. Aí vem, essa república, ela vai ter o poder da república nas mãos dos magistrados e do Senado. Só que é justamente aqui que nós temos o amplo desenvolvimento da civilização romana.
Chega um momento que é mais ou menos no ano 60 a.C., presta atenção aqui, ó. Eu estou falando de Roma República, tá? 60 antes de Cristo, que o Senado começa a enfraquecer. E esse Senado, por começar a enfraquecer, ele começa a pensar em táticas para manter o poder. É aí que ele reúne alguns militares para formar o que nós chamamos de primeiro triunvirato. Mas bem, o que é o primeiro triunvirato? Triunvirato. 3 militares que, a cargo da República Romana, sob a tutela do Senado e dos magistrados, vão governar Roma e desenvolver projetos imperialistas. Certo? Marden, quem é esse primeiro triunvirato? Bem, não importa pra gente não, tá? Mas Marden, você fica dizendo que não importa, diz quem é. Tá, vamos dizer. Tá, vamos dizer. Olha só, primeiro triunvirato. Não importa saber o nome disso, tá certo, pessoal? Mas quando a gente fala em primeiro triunvirato, a gente tem quem, ó? Pompeu, Crasso e Júlio César. Esse primeiro triunvirato, se tinha gente aqui que era raivosa uma com a outra, era essa galera aqui. Pompeu tinha raiva de Crasso, Crasso tinha raiva de Pompeu, Pompeu tinha raiva de César e César tinha raiva de Pompeu. O negócio aqui era baldeado. Só que por causa do jogo político, jogo de traições, jogo de ambição, jogo de estar no poder, César começa a se destacar. Certo? César começa a se destacar. O que acontece? Problema, César morre e surge o que a gente chama de segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato, certo? Que era formado por quem? Não vou escrever não. Realmente não importa pra gente, tá? Eu estou dizendo para vocês por desencargo de consciência, porque eu quero chegar num exemplo importante. Segundo triunvirato, Otávio Augusto, Lépido e Aurélio. Certo? Marco Aurélio. Então, esse segundo triunvirato, ele vem nessa época aqui. O que acontece? Surge aqui, pessoal, nesse período em que a gente vai praticamente ter a queda do segundo triunvirato e a ascensão de César, Otaviano, Augustum, surge nesse período a passagem de quê? A passagem da República para o período imperial. Olha que eu estou dando para vocês temporalidade. Eu estou mostrando para vocês as marcas de temporalidade que fazem Roma sair da monarquia e vir para a República, e sai da República para vir para o Império. E aí em 27 a.C. até 285 depois da Era Cristã, a gente tem o que a gente chamou de Alto Império. Esse Alto Império, certo? A gente nunca pode... Oi, tá falhando de novo? Oi. Esses últimos 20 segundos falhou, travou tudinho. Pronto, vou voltar de novo. O que tá falhando, hein? O outro tá carregado, não? Foi para todo mundo, pessoal, que falhou. Me dá um sinalzinho, por gentileza. Tá normal. Tá normal? Pode ter sido só a sua conexão, tá? Deixa eu só perguntar uma coisa. A imagem tá normal, a imagem. Tá tranquilo? Tá, né? Show. Tá. Então, eu vou recapitular. Então, eu tô dizendo o quê, ó? Eu tô mostrando marcas de temporalidade. O que é que são as marcas de temporalidade, galera? O que o Enem quer é que a gente saiba marca de temporalidade. Eu tenho uma monarquia. Características. A gente tocou. Nasce com o mito de fundação. Certo? Rômulo, Rêmulo, tal. Tem os reis. Aí surge a República, que é o que nos importa. A República surge com o ideal imperialista, ou seja, expansão territorial, que não pode haver, sem guerra, sem conflito bélico. Aí eu estou mostrando para vocês que essas conquistas militares, elas terminam
certo? Elas terminam dando fim ao modo republicano romano, com o primeiro e o segundo triunvirato, que eleva César Otaviano Augusto ao poder e faz com que a gente tenha de 27 a.C. a 285 d.C., o primeiro, o chamado Alto Império. Esse Alto Império, ele é marcado pelo quê? Pelo imperador, certo? Você tem um imperador, mas você necessariamente também tem, vinculado a esse imperador, você tem um Senado. Você tem um Senado. É óbvio que quem tem maior poder é o imperador, mas você tem um Senado ali do lado. O nome disso aqui, pessoal, que nós chamamos de diarquia. Né? A arquia vem de poder e de dois. Esse poder está nas mãos do imperador, mas existe certo poder também nas mãos do Senado. Gente, 27 a.C. até 285 d.C., o que é que Roma tem para se preocupar? Nascimento de uma religião dentro de uma zona conquistada por Roma. O que vai acontecer? Aquela zona conquistada por Roma não vai aceitar aquela religião que era considerada uma seita e nós vamos ter perseguição ao cristianismo. Olhe para mim, bebê. Se eu tenho perseguição ao cristianismo, bebês, eu tenho tolerância ou intolerância religiosa? Não precisa me responder, porque eu sei que você sabe. Se eu tenho perseguição ao cristianismo, eu tenho intolerância religiosa. A pergunta é, isso acontece só com o cristianismo? Não. Isso acontece com quaisquer religiões que tenham se deparado com Roma e, de alguma forma, querendo ou não, aceitando ou não, tenham tido as suas expressões religiosas canceladas. Certo? Mas o que é que o Enem vai botar para você? Isso aqui, ó. Essa perseguição ao cristianismo mostra a intolerância religiosa e mostra que ali você não tinha liberdade de crença. É isso. Gente, eu estou dando uma aula para vocês de história, estou falando para vocês sobre os acontecimentos, mas eu estou mostrando como isso aparece na prova. E, gente, isso não é achismo, não, isso está na prova. Basta você ler a prova devagarzinho que você vai ver isso, tá? Aí olha o que é que eu quero que você saiba, ó. Esse, certo, Alto Império, ele vai fazer com que as pessoas, elas pensem o quê? Elas pensem que esse imperador, ele, de alguma forma, ele tem um poder total das situações e, portanto, também do exército romano. O exército romano, que é um caso à parte, porque o exército romano, ele tem uma tática de batalha totalmente diferente daquelas que existiam até então. E por isso ele é tão eficaz na conquista de territórios. O que acontece, pessoal? Esse período vai até 285 e depois surge o que nós chamamos de Baixo Império. Esse Baixo Império, olha para mim, bebê, ó, ele é caracterizado não mais por uma diarquia, mas ele é caracterizado pelo quê, Marden? Por um regime, ó, absolutista. E aqui o absolutista é no sentido de dizer assim, ó, é porque todo o poder aqui ele está nas mãos do imperador. Todo o poder ele está nas mãos do imperador. Sabe o que acontece? Em 285 começam a tirar o poder do Senado e esse poder ele se concentra nas mãos do imperador. Só que o que acontece, ó? Acontece que em 476, certo? Século V da era cristã, nós temos a queda do Império Romano do Ocidente. Marden, queda do Império Romano do Ocidente Mas Marden, se tem um Império Romano do Ocidente, vai ter um Império Romano do Oriente? Vai, bebês. Esse Império Romano do Oriente, cuja sede era sobretudo em Constantinopla, ele vai subsistir até o século XV, se não me falha a memória, 1453, certo? Está lá o Império Romano do Oriente. É a queda desse império que faz nascer o que nós chamamos de civilização moderna. Como é a queda do Império Romano do Ocidente,
que faz nascer propriamente para a história a Idade Média. Olha só, a Idade Média nasce com essa queda, certo? Que nós chamamos de Alta Idade Média, nasce com a queda do Império Romano do Ocidente. Só que você tem o Império Romano do Oriente, cuja sede era em Constantinopla, que vai, se não me falha a memória, até 1453, que é onde surge o período moderno. Então, o que é que eu estou querendo que você saiba? Eu estou querendo que você saiba marcas de temporalidade. Olha para cá. Esse Império Romano, certo? Desde seu início, em suas 3 fases, o que é que ele tem em comum? Ele tem em comum isso aqui, ó. A escravização, ou seja, tornar pessoas escravas é algo absolutamente legal. Marlon, por que é legal? Vamos lá. Se você tem monarquia, certo? Se você tem monarquia e se você conhece um pouquinho da história de Roma, você vai ver que essa monarquia nasceu por meio de uma guerra. O próprio fratricídio, certo? Para algumas pessoas nunca existiu Rômulo e Remo. Mas o fratricídio desses irmãos, um irmão que assassina o outro, ele é representativo de quê? No mito fundador. Não é que tenha existido um irmão que tenha matado outro, isso é uma lenda, tá bom, pessoal? Mas isso representa o quê? Um povo que domina o outro povo e que faz aquele outro povo trabalhar para ele, certo? Era como se fossem pessoas que vivem numa mesma civilização, só que alguns se juntam para transformar em escravos, para matar, para torturar aquele outro povo, aquela outra civilização. Então, o mito fundador serve para entender isso. Então, a escravização aqui é absolutamente aceitável. Durante a República, basta você fazer uma guerra contra algum tipo de civilização considerada inferior, que a gente vai ter o quê? Que a gente vai ter espólio de guerra. Quem são os espólios de guerra? As pessoas se tornam escravas. E aí, certo? No período aqui em que a gente tem um império, eu nem preciso falar que escravo era uma coisa absolutamente legal e normalizada, inclusive pelo Código Jurídico Romano. É por isso, ó, que dentro do período da República, que é o que nos importa aqui, o que é que a gente vai ter? Estão vendo aqui? Então, Patrícia, dá para ver, né? A gente está tendo, ó, uma sociedade dividida em patrícios, que a gente pode dizer que era a classe mais importante à época, os plebeus, que eram homens livres, tá bom? Eu quero que você grave isso aqui, patrícios, plebeus, e você tinha as pessoas que eram escravizadas, tá? Essas pessoas que eram escravizadas eram pessoas relegadas a quê? Ao chamado trabalho compulsório. Foi assim que o Enem colocou numa questão. O que é que uma pessoa escravizada faz dentro da República Romana? Ela exerce trabalho compulsório, era só isso. Tá certo, pessoal? Agora olhe para mim aqui rapidinho, ó. Patrícios e plebeus mostram que a sociedade romana ela é plenamente estratificada. Estratificada quer dizer o quê? Dividida em estratos sociais. Os patrícios, eles têm status de cidadania e, portanto, se eu sou patrício, eu posso me candidatar à magistratura, eu posso me candidatar ao Senado, eu posso aspirar a cargos políticos. Os plebeus não. Os plebeus são homens livres, mas que se dedicam sobretudo ao artesanato, ao comércio e coisas do tipo. Esses patrícios e esses plebeus, por fazerem parte de estratos diferentes, eles sempre exerceram uma relação de quê, ó? De oposição, de antagonismo. Surgiu então, lá ainda na República, dentro desse período, o que nós chamamos, ó, de Lei de 12 Tábuas. Marden, o que era essa lei das 12 tábuas, ou de 12 tábuas, ou chame como quiser. A lei de 12 ou das 12 tábuas, tá? Era nada mais, nada menos do que uma legislação ou uma jurisdição, vocês podem chamar como quiser, que era escrita, tá?
em algumas tábuas, e cada uma, por exemplo, a primeira e a segunda, tratavam da organização e procedimento judicial. A terceira, sobre as normas de condutas de pessoas inadimplentes. O que era inadimplente? Ou que estava devendo imposto para o Estado, ou que pedia dinheiro para você e não pagava, certo? Tratava a quarta tábua do pátrio poder, do poder exercido na pátria, né, da sucessão e tutela, da propriedade, da servidão e por aí vai. Certo? O que é que eu quero que você entenda? Essa lei, certo, das 12 tábuas, ou de 12 tábuas, porque eram 12 tábuas que eram mostradas, ela serviu para quê, Marden? Ela serviu para eliminar as diferenças entre as classes. Marden, tu pode me explicar? Posso. Veja bem. Os patrícios, eles tinham uma condição de cidadania e, portanto, eles tinham uma condição mais elevada que a condição dos plebeus, concorda? Se os plebeus, eles não têm legislação que os auxilie, eles sempre vão estar submetidos a quê? Eles sempre vão estar submetidos ao julgo de quem? Dos patrícios. Porque esses patrícios, eles têm, por meio de acordos políticos, alianças com magistrados e com senadores. Os plebeus não, plebeu é ralé. O que acontece? Surge então a lei das 12 tábuas. Semana passada, na verdade, nossa primeira aula, a gente resolveu uma questão que falava sobre isso. Então, a lei das 12 tábuas, ela surge para quê? Para dizer assim, ei, Patrício, tu não pode explorar plebeu da forma que tu quer, não. Sabe por quê? Porque agora tem uma jurisdição, você tem uma lei que agora vai fazer o quê? Você tem uma lei que agora vai determinar o quê? Que agora vai determinar como é que vocês devem conviver. Você vai ter uma jurisdição para estabelecer e regular o convívio social. Olhe para mim de novo, eu vou dizer isso para você gravar. Você tem uma lei, você tem uma jurisdição que agora vai estabelecer e determinar como vai acontecer o convívio social. Bebês, ok. Olha, eu não quero pergunta específica de nenhum ponto desse, porque eu não dei nenhuma especificidade para vocês. Eu quero perguntas assim, Marden, eu não entendi a passagem. Eu vou recapitular rapidinho. Aqui, ó. História de Roma, monarquia, república, império. O que importa para a gente mais é a república. A monarquia nasce com os mitos de fundação, levando a ideia de que existe ali um monarca que vai consolidar aquela civilização. É quando a república nasce que a gente tem a ideia imperialista, conquistas militares. Aqui, o poder está concentrado não mais nas mãos de um monarca, mas nas mãos de magistrados e senadores. Nós temos um desenvolvimento da civilização romana. É aí que surge o primeiro código legal, a Lei das 12 Tábuas, que tinha âncora na tradição oral, que tinha uma âncora na legislação e no direito romano. Ora, depois que essa república, com a administração dos magistrados e senadores, ela começa a entrar em crise, surge o primeiro e o segundo triunvirato. Quem sai daqui? César Otaviano Augusto, como imperador, se depara com o nascimento do cristianismo e aí ele vai mandar perseguir os cristãos, tá? Não tens outro rei na nossa sociedade senão César. É o que diz, né, como é o nome dele, rapaz? O Pilatos, Pôncio Pilatos, né, que era o cônsul que estava lá na Galileia quando foi julgar o caso de Jesus. E aí o que acontece? Nasce ali o Alto Império. Esse Alto Império é o império vinculado ao Senado. Baixo Império é o império sozinho. Esse tipo de relação, ele vincula-se até mais ou menos 476 a.C., quando o Império Romano do Ocidente cai com as invasões dos povos que, nos nossos livros de história, nós chamamos de povos bárbaros, que são os povos germânicos, godos, visigodos, etc. E aí,
o Império Romano do Oriente, ele subsiste até 1453, tá certo? Então, praticamente, eu quero que você tenha essas marcas de temporalidade na sua cabecinha. Bebês, tudo tranquilo? Como é que estamos aí, Patrícia? Tranquilo? Pessoal, eu preciso... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Certo, tô ouvindo. Pode dizer. Só duas coisas. Você falou que a queda do Império do Ocidente marca o nascimento da Idade Média. Para a história, tá bom? Por exemplo, para a filosofia, e aí, assim, tem muito historiador que debate isso, tá bom? Por exemplo, para mim, se você perguntar assim, Marden, para você, quando é que a Idade Média nasce? Para mim, ela nasce no século III da Era Cristã. Para mim, Marden, certo? Só que tem um historiador que diz assim, não, nasce no século IV. Aí tem um historiador que diz assim, não, nasce quando a queda do Império Romano, ela se concretiza. Quem foi que assistiu isso aqui? O próprio Santo Agostinho, que era filósofo, né? Então, para a história, o que é que a gente tem que ter marca de temporalidade histórica? Então, onde é que está, de fato, o nascimento pleno da Idade Média? Aqui. Certo? Pode dizer, desculpa. Só queria deixar isso claro. E aí, isso é em que século mesmo? Como? Isso é em que século? Isso aqui, a gente está no século V da Era Cristã. 476, século V da Era Cristã. Tá. E tu falou também, eu não sei se foi isso mesmo, que a queda do Império Romano do Oriente marcaria o início da Idade Moderna? Do mundo moderno. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o mundo moderno, tá certo? Ele inicia com um período que nós chamamos de humanismo renascentista, concorda? Então, assim, o mundo moderno, ele tá ali, ele nasce nessa transição, que é o renascimento, do mundo medieval para o mundo moderno. Então, é como se a queda do Império Romano do Oriente marcasse o início da Idade Moderna, mas a Idade Moderna, por assim dizer, ela começa com o Renascimento. Então, o Renascimento é como que uma ponte entre a Idade Média e a Idade Moderna. Aonde é que essa ponte começa? No século XV, já quase no final da segunda metade do século XV para o início do século XVI. Quando é que a ponte termina? No final do século XVI, em 1580, quase início do século XVII. Entende? Então é como se você tivesse uma ponte aqui. Perfeito? Gostei da pergunta. É exatamente isso. Isso é o quê? Temporalidade, tempo e espaço. Pessoal, quando eu não entendia isso da prova, a gente vai ver aqui alguns pontos, tá? Aqui e em outras áreas. Mas quando eu não entendia isso, eu ficava danado. Teve uma questão que eu errei uma vez no Enem. Eu sou muito sincero. Quando eu erro, eu tenho que dizer, cara, ninguém é Deus, não. Só Deus é que acerta o tempo todo. A gente é falível. Teve uma questão que eu errei, que eu fiquei danado. Eu fiquei danado mesmo. Porque, assim, minha especialidade na história é sobre Idade Média, certo? Então, assim, eu estudei na minha graduação, na História, Idade Média. Então, eu disse assim, cara, eu queria muito... A minha tese na Idade Média é assim, porque todo livro de História diz que a modernidade começou se opondo à Idade Média. Aí eu escrevi para dizer assim, não, a Idade Moderna começou junto à Idade Média. Só que eu me especializei nisso aqui. Aí tem uma questão sobre a Idade Média que eu não entendi isso aqui, a questão da temporalidade. Aí o que foi que eu fiz? Eu marquei na minha cabeça que estava se falando sobre república, certo? Só que o comando da questão, eu não sei se eu coloquei essa questão aqui, mas ele falava assim no comando da questão, atenção, ele falava do período anterior. Aí eu fiquei tão fissurado nessa ideia aqui, ó, república, 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 que na minha cabeça eu tinha que olhar para a república. Só que o comando estava dizendo assim, na questão, o período anterior, ou seja, o período que gerou esse período republicano. Então ele está dizendo o quê? Ele estava pedindo para você mostrar o que é que tinha gerado o período republicano. Só que o texto estava dizendo, o texto estava dando características do período republicano e do período anterior. E estava dizendo assim, me dê uma característica que gera o período republicano. Aí eu vou e marco a alternativa do período republicano. Eu errei a questão por besteira. E detalhe, era uma questão fácil.
Tá com tempo já que isso aconteceu. Então, o que foi que aconteceu? Eu comecei a entender que o Enem, ele não trabalha propriamente com ideias específicas em cada assunto. Isso é mais um preciosismo nosso do conteúdo, que é importante, tá bom, pessoal? E é super importante. Só que eu quero que você entenda o quê? Que o Enem, ele tem linhas, ele tem padrão, e eu não estou querendo usar essa palavra, mas é porque na falta de uma palavra melhor, eu estou usando essa. Ele tem um padrão em que as questões elas vão se comportando, isso em todas as áreas. E na prova de humanas, quando a gente está tendo civilizações antigas, por exemplo, Roma, Grécia, o padrão é o seguinte: eu vou pedir uma característica específica da República. Eu vou pedir um fator que gerou a República. Eu vou pedir um fator que a República desenvolveu por algum problema que ela estava vivendo. Então, são essas marcas de temporalidade que eu quero que vocês saibam, porque eu estava dizendo no encontro passado, tá, galera? Ninguém, nem o professor, ele lembra de tudo aquilo que ele sabe na hora da prova, não. Não lembra. Galera, não dá para lembrar. Não dá. Meu povo, vocês têm aí 5, 6 aulas por dia. Certo? Por semana são 30 aulas. Se você tem 6 por dia pela manhã, né, você tem 30 aulas fora as que vocês têm à tarde. Meu povo, vocês não vão lembrar de tudo que é dito em cada aula. Vocês acham que quem está fazendo a prova não sabe disso? Vocês acham que quem está fazendo a prova não sabe disso? Então ele tem que dar elementos para você conseguir fazer a prova. Certo? Então eu quero que você tenha essas marcas de temporalidade. Tá? Por isso que no material que eu mandei para vocês, que a gente vai começar a resolver agora algumas questões, eu mandei os mapas mentais. Por que eu mandei os mapas mentais? Eu mandei os mapas mentais que têm elementos, obviamente que não tem esses aqui, porque esses aqui eu quis fazer na lousa mesmo, já saí da frente para vocês baterem uma foto, e eu vou precisar ir ao banheiro, certo? Porque eu tomei tanta água. E aí o que acontece? Eu vou sair para vocês baterem a foto, mas nos mapas mentais tem alguns outros elementos, tá bom? Eu queria chegar propriamente na Idade Média para a gente trabalhar algumas relações de Estado e poder na Idade Média, mas o tempo não vai deixar a gente chegar, não. Mas, ó, a gente vai agora para algumas questões, tá bom? Gente, eu queria de verdade que vocês... Deu certo? Cadê o celular, Patrícia? Vou mandar aqui a foto para vocês, tá bom? Deixa eu mandar logo antes que eu esqueça. Deixa eu mandar. Oi. Só uma pergunta. O senhor falou que o Império do Ocidente ele foi marcado por um regime absolutista, né? Absolutista no seguinte sentido, né? Na verdade, eu disse o seguinte, ó. Eu disse que esse império que nasce a partir de 285 a 565, ele é marcado por um regime absolutista. Esse aqui, eu não toquei no do Oriente, tá falando do Ocidente. Ele é marcado absolutista e aí eu expliquei. O que é que quer dizer absolutista? Não é o Estado absolutista como a gente vai ter na Idade Média em si, não, tá? Esse regime absolutista aqui foi só para dizer o seguinte, que aqui a gente tem uma diarquia, porque o poder está nas mãos do imperador, mas você também tem um senado, ok? Aqui é só império, entende? Só isso. Mas pode continuar, eu só quis deixar claro isso. Beleza? Aí, o Império do Oriente, ele teve algum tipo de regime mais característico? O Império do Oriente. Do Oriente teve, né? Que é que a gente chama de Império Bizantino, certo? Esse Império Bizantino, ele tem, sim, só que eu não quero entrar nele por uma razão. Marden, por que você não quer entrar? A gente tem, se eu não me falha a memória, a gente tem uma questão dele no Enem, tá certo? E já é uma questãozinha mais antiga, tá bom? Então, não quero me demorar nele. Você vai ver que as questões que a gente vai trabalhar aqui, a gente está falando propriamente do Império Romano do Ocidente, tá certo? Caterine, eu tô te mandando aí, tá certo? De novo no grupo material, acho que a Jéssica não tinha... Pronto, eu mandei de novo. Recebeu aí? Show, tranquilo, Dandara, tranquilo, pessoal? Show de bola? Bora simbora. Tranquilo, Bia. Bora simbora.
Ó, Patrícia, você me deixa pequenininho, vamos para as questões. Gente, vocês pegam o material aí, ó. Vou começar na questão de número 7, tá bom? A gente vai fazer todas as questões que falam aí sobre essa parte, tá? Queria muita atenção de vocês para a leitura. A prova do Enem é uma prova de linguagens, tá bom? Se esqueça disso, não. A prova do Enem é uma prova de linguagem. Tá compartilhado? Tá. Pronto. Ó, nós vamos fazer a questão 7. Qualquer dúvida, eu não quero que ninguém tenha aqui um fio de sobrancelha de dúvida. Tá bom? Ninguém. Certo? Bora para a questão. Diz assim, ó. Nos textos, a postura do Império Romano diante do cristianismo é retratada em dois momentos distintos. Ele está dizendo assim, ó, no texto 1, eu tenho a postura do Império Romano diante do cristianismo, é a postura 1. E aqui eu tenho uma postura 2, certo? Então, em ambos os textos, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo posturas de como o Império Romano ele trata o cristianismo. Show de bola? Olha o que está aparecendo. Olha o que está aparecendo. Se liga. Comando de novo, presta atenção. Em que pesem as diferentes épocas, é destacada a permanência da seguinte prática. Olha, não vou olhar para as alternativas. Vamos lá. Está dizendo assim, ó. Muito embora sejam de épocas diferentes, ambos os textos, existe uma prática que permanece aqui. Eu quero saber que prática é essa. O texto 1, ele tem uma postura, ele mostra uma postura do Império Romano diante do cristianismo. E o texto 2 mostra também uma postura do Império Romano diante do cristianismo. Mas eles são, ó, de temporalidades distintas. Certo? Eles são retratados em dois momentos diferentes. Meus amores, meus bebês, apesar de serem de momentos diferentes, eles destacam a permanência de uma prática. Eu quero saber o que é isso. Bebê, não se afobe. Não se afobe. Eu quero que você acompanhe o meu tipo de resolução. Eu quero que você coloque esse meu tipo de resolução na sua cabeça. E eu quero que você pratique assim. Vamos lá. Texto 1. Esta foi a regra que eu segui diante dos que me foram denunciados como cristãos. Perguntei a eles mesmos se eram cristãos. Aos que respondiam afirmativamente, repeti uma segunda e uma terceira vez a pergunta, ameaçando-os com o suplício. Os que persistiam, mandei executá-los, pois eu não duvidava que, seja qual for a culpa, a teimosia e a obstinação inflexível deveriam ser punidas. Ou seja, não é porque eles são cristãos, não, certo? Mas é porque os cabras são teimosos. Eu estou dizendo que vou punir, eu quero que eles neguem que são cristãos. Aí está dizendo que é. Pô, meu filho, vem cá, vai morrer. Certo? Observe o texto. Outros cidadãos romanos, portadores da mesma loucura, qual é a mesma loucura? Afirmar que é cristão mesmo diante da perseguição, mesmo diante de quê? Mesmo diante da punição, mesmo diante da morte. Outros cidadãos romanos, portadores da mesma loucura, pus no rol dos que devem ser enviados a Roma. É o texto está dizendo. Correspondência de Plínio, governador de Bitínia, província romana situada na Ásia Menor, ao imperador Trajano, cerca do ano 111 depois de Cristo. Ei, pessoal, 111 depois de Cristo tem um imperador chamado Trajano. Que momento a gente está, hein? Que momento a gente está, ó? Alto Império. Alto Império. Perseguição aqui do cristianismo está a 1000. Presta atenção. Esse é o primeiro texto. Vamos ver o segundo. Texto 2, tá? É nossa vontade que todos os povos regidos pela nossa administração
pratiquem a religião que o apóstolo Pedro transmitiu aos romanos. Eita! No primeiro texto, o que é que eles estão dizendo? Não quero que ninguém seja cristão. O segundo texto está dizendo o quê? É de nossa vontade que todos os povos regidos pela nossa administração sejam cristãos, que é aquela religião transmitida por Pedro a quem? Aos romanos. Continuemos o texto. Ordenamos que todas aquelas pessoas que seguem esta norma tomem o nome de cristãos católicos. Porém, o resto, os quais consideramos dementes e insensatos, assumirão a infâmia da heresia. Os lugares de suas reuniões não receberão o nome de igrejas e serão castigados, em primeiro lugar, pela divina vingança e depois também pela nossa própria iniciativa. No primeiro, eu não quero que ninguém seja cristão. No segundo, eu quero que todo mundo seja cristão. Nesse sentido, ninguém está fora do poder que o império executa sobre esses indivíduos. Bebês, apesar de serem de temporalidades diferentes, lá, 111, aqui, 380 depois de Cristo. Certo? Minha canetinha está falhando. Certo? 380 depois de Cristo. Certo? Então, ele está dizendo assim, e agora? Como é que a gente faz? A pergunta que eu faço para vocês, meus bens. Alternativa correta aí. O que é que a gente... A. A alternativa correta é a A. Certo? Marden. A por uma razão simples ou por uma razão complicada? Razão absolutamente simples. Certo? Carrega aqui só um pouquinho, Patrícia. O que é que está dizendo aí, Ausência de liberdade religiosa. Ah, perfeito. Me arrumei. Show. Isso é um carregador portátil? Ah, não. Tem um bichinho aqui. Deixa eu carregar aqui 2 minutos a caneta. O que é que está dizendo aí, A? A diz assim pra gente. Ausência de liberdade religiosa. B. Sacralização dos locais de culto. No segundo texto ele está dizendo que não vão ser chamados de igreja. C. Reconhecimento do direito divino. A tese do direito divino é a tese de que vai acontecer só lá na chamada Baixa Idade Média, ou melhor, desculpa, na Alta Idade Média, quando a gente já está quase chegando na Baixa Idade Média, tá? Não tem tese do direito divino agora não, porque a gente ainda está no período antigo, né, na Roma Antiga. Aí, reconhecimento do direito divino não pode ser, formação dos tribunais eclesiásticos. Tribunais eclesiásticos são os tribunais relacionados à igreja, que a gente está vendo a voz do império, e subordinação do poder governamental ainda não, tá certo? É óbvio que depois vai ter, o Estado vai se subordinar à igreja, mas ainda não é o momento. Então, alternativa A. Pessoal, me diz uma coisa. Eu queria escutar isso de vocês assim de boa. Coloquem no chat aí se vocês não quiserem falar. Qual é o nível de uma questão dessa aqui na cabecinha de vocês? Seria uma questão difícil, uma questão fácil? Na cabecinha de vocês. Qual é que seria? Bia, diz pra mim, Bia. Hã? Quem é que tá dizendo? A Bia falou Mari. Hã? Acho que médio, não? É a Mari que tá dizendo? Quem foi que falou aí agora? A Bia e a Dandara falando que é fácil. Fácil, né? Quem foi que disse que é médio, que falou, que ligou o microfone, Patrícia? Foi a Mari, né? Eu... Pronto. Caterine, pra ti, Cate. Nível da questão, ela tá aí? Tá. Caterine, nível da questão, bora? Hã? Olha pra mim, pessoal. Essa questão é uma questão média, tá? Marlene, por que ela é uma questão média? O comando da questão está exigindo o que de você? Está exigindo uma comparação, certo? Ele está pedindo para você comparar os dois textos e dizer
Pode me deixar grande, Patrícia, para você comparar os dois textos e me dizer o que é que permanece em ambos os textos. Só que para você fazer isso, você precisa fazer uma comparação. Essa questão, pessoal, atenção, é uma questão média. Você consegue fazer tranquilamente, mas é uma questão média. Mas, Marden, eu achei fácil. Ótimo que você achou fácil. Ótimo, mas é uma questão média. Certo? Por quê? Porque você vai ter que fazer uma comparação. Lembre-se que não é porque você acha a questão fácil que necessariamente ela vai ser uma questão fácil. Tá bom? Bora ver agora a questão de número 9. Vai, Patrícia, me deixa grande de novo aí. Ou pequeno, né? Agora eu vou ficar pequeno. Deixa eu ver se a canetinha carregou. Me ajuda, caneta. Pronto. A caneta hoje está botando boneco. Bora lá. Diz assim, ó. Segunda questão, que no nosso caso aqui é a segunda, mas é a nona, tá certo? Comando da questão diz assim. Comando da questão. A experiência a que se refere o historiador Políbio, nesse texto escrito no século II. Olha só em que século o texto dele foi escrito. Século II. Qual é a experiência a que ele se refere? Certo? A experiência é a... Vamos ver no texto, né? Olha o que é que ele diz aí. Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo. Fato nunca antes ocorrido. O que é que os romanos fizeram? Chegou o momento da República, em 53 anos, eles conseguiram submeter quase metade do mundo, certo? Habitado. Metade não, né? Ele diz o texto quase todo mundo habitado. Na verdade, os historiadores dizem quase metade do mundo conhecido à época, eles conseguiram dominar, certo? Isso é um fato antes nunca ocorrido. Aí ele continua. Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? Qual conhecimento? Conhecimento da tática que Roma utilizou para anexar quase, segundo o texto, todo mundo habitado ao seu governo. Gente, ele está dizendo assim, a experiência, qual é a experiência? A experiência de dominação, certo? Roma domina. Essa experiência a que se refere o historiador é qual? Vamos ver. A ampliação do contingente de camponeses livres. Essa é a experiência a qual o texto está se referindo? Essa experiência a qual o historiador está se referindo? Claro que não. Mas bem, o que é contingente, meus amores? Contingente nesse contexto aqui, tá bom? Quer dizer quantidade. Ampliação da quantidade de camponeses livres. Contingente pode ser contingente populacional, contingente de gente mesmo, a quantidade de população, a quantidade de gente que ocupa um lugar, mas a palavra contingente ou contingência, é importante você saber disso, tá? Ela também pode ter um outro significado. Marden, qual é o outro significado que essa palavra, que essa expressão pode possuir? Quando nós falamos contingência, nós queremos dizer o contrário de necessário. Necessário é aquilo que sempre tem que acontecer daquela forma, de uma forma única. O contingente é de uma forma diversificada, que pode ser de uma forma A ou uma forma B. Nesse contexto, contingente está sendo utilizado como sinônimo de quantidade, beleza? Não está correto porque o texto está mostrando o quê? Uma prática, uma tática, uma estratégia de dominação que Roma utiliza para anexar territórios do mundo habitado à época, tá certo? Então não pode ser a A. A B diz assim, ó.
consolidação do poder das falanges hoplitas, certo? Me diga uma coisa, falange hoplitas diz respeito, tá? Uma falange é ligada à postura do exército que, de alguma forma, guerreia para trazer, né, uma civilização para o domínio de Roma. Mas no texto, o que é que a gente está falando? A gente está falando da tática de dominação, mas não está dizendo qual é essa tática. A gente não vê qual é a tática, ele não está dizendo como é que isso acontece, ele só está dizendo que aconteceu. E ele termina dizendo, o seguinte: quem seria tão apaixonadamente devoto a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? Qual é a aquisição? A aquisição do conhecimento de entender, de saber como que Roma anexou quase todo o mundo existente à época. Então é isso que o texto está dizendo para a gente. Não pode ser a B, porque o texto não está falando como foi essa tática. Mas e outra coisa, Marden, se eu não soubesse o que é falanges hoplitas, se eu não soubesse que isso está ligado à postura, né, do exército romano, a uma falange do exército romano, como é que eu poderia despertar isso aqui, ou descartar isso aqui? Simples, PPT. O texto está falando de quê? Ideal de dominação. Se é ideal de dominação, é consolidação do poder do Império Romano, não de outra coisa, como, por exemplo, dessas falanges, tá bom? Olha o que é que diz a C, ó. Concretização do desígnio imperialista. O ideal imperialista, ele existe. Esse ideal imperialista, ele acontece aonde? Ele acontece justamente, pessoal, olha só, ele acontece justamente aonde? Ele acontece no século II a.C. Olha para cá, pessoal, olha para cá para a minha lousa, me deixa grande de novo, Patrícia, olha para a minha lousa. Século II a.C. está dentro desse período aqui, ó, período republicano em que você tem a ampliação da civilização romana. Então, esse ideal imperialista, ele está aqui. Por que que Roma anexa quase todo mundo habitado até a época? Por causa das conquistas militares. Nós precisamos expandir, e essa expansão não pode acontecer senão por meio da guerra. A alternativa correta a gente marca e vai ser feliz. Marden, adoção do monoteísmo cristão, eu não vou comentar, tá certo? Por quê? Porque no século II a.C., a Roma ainda não tinha aderido ao cristianismo. Por quê? Porque, gente, século II a.C., não existe cristianismo, tá certo? É simples. E aí, libertação do domínio etrusco que acontece antes, tá certo? Não no século II da era cristã. E o texto também não está dizendo isso. O texto é claro, pessoal. O texto está dizendo que os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter, ou seja, dominar quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo. Todo mundo vai se submeter a Roma. Ei, bebês, essa submissão, que é uma tática imperialista, essa submissão, que é uma tática imperialista, ela acontece no campo cultural. Parem de exercer a cultura de vocês, vocês vão ter que exercer a nossa cultura. Vocês não podem mais comemorar as datas comemorativas de vocês, vocês comemoram as datas romanas. E detalhe, parem de falar a língua materna de vocês, comecem a falar o latim. Show? Isso que acontece. Bebês, nível dessa questão, de novo, preciso que os meus amores me digam. Vamos lá. Nível dessa questão. O que é que vocês me dizem? Bia disse pra mim, Bia, de novo, Bia Primo. Eu acho que de média tá difícil, porque precisava ter o conhecimento, não? Não. Não sei. Olha o texto, Bia. Olha o texto, Bia. Mas foi fácil. Quem? Sabe por que é fácil, tá, Bia? Atenção, pessoal, é uma questão dessa que não pode perder, não. A experiência é A. Ele está dizendo assim, a experiência a que se refere o historiador é A. Ele está dizendo assim, bebê, aqui eu estou tendo uma experiência, certo?
E eu quero saber a que essa experiência se refere. O texto está me dizendo. Certo? Sabe por que vocês acham difícil? Questão dessa aqui, ou média? É simples. É porque a gente sempre vai pensar na questão do conteúdo. Certo, Bia? O que é que eu quero que vocês observem? A leitura do texto e a compreensão conceitual aqui. O que é compreensão conceitual? É a compreensão do que o texto está dizendo. Observe que no texto ele não tem falando de imperialismo. Mas o texto ele não usa a palavra dominação. Observe, ele não usa a palavra dominação, mas ele diz assim, Bia, ó, no momento que os romanos conseguem submeter ao seu governo quase todo mundo habitado, se eu consigo submeter todos vocês ao meu governo, ao meu querer, gente, eu estou gerando uma prática de quê? De dominação. Eu comecei a aula dizendo para vocês, para eu conseguir dominar outras civilizações, eu faço isso por meio de quê? Guerra. Eu faço isso por meio de quê? Por meio de conquistas militares. Por meio de táticas bélicas. O Enem chamou a questão dessa fácil. Sabe por que eu quis perguntar para você, certo? Essa questão, por uma razão simples, tá, gente? Sabe por quê, pessoal? Porque na cabecinha da gente, a gente sempre faz a ideia de assim, não, para mim a questão é fácil, para mim a questão é média, para mim a questão é difícil. O que eu quero dizer para vocês, não é a nossa concepção do que é fácil, médio e difícil, é a concepção do Enem. Essa questão, ela seria fácil por quê? Ela seria fácil por uma razão muito simples. Ela pergunta para a gente uma experiência que está no texto. Lembra que na aula passada, na verdade na primeira aula, eu disse assim, pessoal, não achem que é porque uma questão é muito acertada que ela é fácil. Nem porque ela é muito errada que é difícil. Às vezes, e na maior parte das vezes, em mais de 90% dos casos, isso acontece. Mas você tem questões, por exemplo, que tem 12% de acerto e são questões fáceis. Um exemplo disso é uma questão de física aí, né, que numa live dessas com Douglas, a gente viu que a questão era uma baixíssima pontuação, você tinha que acertar a questão, que era fácil, mas teve 12% de acerto, pessoal. Essa aqui é um exemplo de humanas. Se você comparar, certo? A maior parte de vocês disse que a questão anterior era mais fácil, só que ela precisava que você comparasse. Essa questão ela já é direta, ela está dizendo assim, ei, diz para mim o que é que o texto está dizendo, só que o texto, ele não está falando os conceitos que a gente sabe que estão relacionados a imperialismo, pelo menos de forma direta. O que é que o texto faz? O texto, ao invés de dizer assim, Roma dominou quase todo o mundo existente à época, ele diz assim, Roma conseguiu submeter todo mundo ao seu governo. Ora, para eu conseguir submeter quase todo mundo existente ou habitado ao meu governo, no mundo antigo, como é que eu faço isso? É conversando? Não, é fazendo o que o Putin está fazendo agora com a Ucrânia. Guerra. Entende? Essa questão é fácil, pessoal. Olha a outra aí, ó. Questão 11ª, tá bom? Vamos para a 11ª. Essa questão é muito boa, certo? Essa questão, eu sou feliz com essa questão, tá bom? Marley, por que você é feliz com essa questão? 2016 foi a primeira vez que eu fui chamado para fazer um comentário da prova do Enem, certo? A primeira vez que eu fui chamado. E aí, pessoal, deixa eu dizer para vocês. Tinha uns professores de história, sabe, aos quais eu admiro bastante, né? Eu também não vou dizer quem é, mas eu admiro bastante. E aí foi fazer essa questão aqui, o comentário dela. Eu fui para fazer a parte de sociologia. Tinha um professor fazendo de filosofia, 3 fazendo a parte de história e 2 de geografia. Eu fui para fazer a parte de sociologia e tinha um de filosofia. Aí eu respondi essa questão, e eu respondi essa questão certo. Observe que ela é da segunda aplicação, tá? E um desses professores de história disse assim, rapaz, não pode ser essa alternativa que você marcou, não. Aí, disse assim, aí eu fui explicar para ele, e eu fiquei muito feliz porque quando saiu o gabarito oficial, a gente tinha acertado essa questão, tá? Mas olha que questão interessante, ó. E observa como é que ela é trabalhada. Presta atenção. Ele diz assim no comando, ó. Deixa eu aumentar para a gente ir pro comando. Diz assim. A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga. Ele está dizendo assim para a gente, ó. Bia, Cate,
Ei, Dandara, ele está dizendo assim, ó. No texto eu estou tendo uma lei, e essa lei, ela é um marco, ela é ela é uma característica na luta por direitos na sociedade romana antiga. Aí ele joga, pois possibilitou que os plebeus, a referida lei foi um marco na luta por direitos, esse pois, porque possibilitou aos plebeus alguma coisa. Eu quero saber o que é que essa lei trouxe, possibilitou para os plebeus. É isso que o comando da questão está dizendo, tá bom? Qual é o fator que foi possibilitado aos plebeus por meio dessa lei? Presta atenção. Aí vem o texto base. Olha o que o texto base diz pra gente, bebês. Ó, diz assim. A lei das 12 tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. Olha só. A lei das 12 tábuas. Mas não é a única que tem da lei das 12 tábuas. Ó o dedinho, ó. Não. Escolhi essa porque foi uma que eu acertei. Olha, a lei das 12 tábuas, de meados do século V a.C., certo? Começa no século VI, a República ela é do século V. Fixou por escrito um velho direito costumeiro. Que direito é esse? No relativo às dívidas não pagas, o código permitia, em última análise, matar o devedor. Ou seja, se você me deve e não me paga e diz que não vai me pagar, a última ação minha vai ser o quê? Te matar. E eu não vou ser punido por isso. Porque a lei, ela me permitia fazer isso. Atenção. Mas a lei também me permitia vendê-lo como escravo do outro lado do Tibre. Isto é, fora do território romano. Ou seja, você está me devendo, vai pagar não, pois bora, pega aqui meus capanga, te amarra, a gente atravessa o Tibre e vai lá te vender como escravo. É o que o texto está dizendo. A lei permitia isso, certo? O comando está dizendo que essa lei, ela trouxe para os plebeus alguma coisa. Ela possibilitou para os plebeus alguma coisa. Vamos saber o que é que essa lei trouxe, possibilitou aos plebeus. A lei possibilitou que os plebeus modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio. Meus amores, me diga só uma coisa. O texto está falando de latifúndio, o texto está falando de estrutura agrária, o texto está falando de questão legal, de questão de legislação, de normatividade social. Não é de uma questão necessariamente econômica, tá bom? B. Exercessem a prática da escravidão sobre seus devedores. Olha o que é que o texto está dizendo. Olha o que é que a B está dizendo. A referida lei possibilitou que os plebeus, eles, exercessem a prática de escravidão sobre seus devedores. Pode ser, não pode não. O texto está dizendo isso. Ei, no relativo às dívidas, ao texto. No relativo às dívidas não pagas, o código permitia o quê? Em última análise, matar o devedor. Certo? É o que o texto está dizendo. Ok? Vamos ver o que é que a C está dizendo. C diz assim: conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios. O texto não está dizendo isso, né? O texto não falou de jeito nenhum sobre isso. Por que então falar que essa lei possibilita aos patrícios, aos plebeus se casar com os patrícios? E parece que não. Certo? A canetinha está falhando. Vai. D.
ampliassem a participação política nos cargos públicos. Epa, não. Não. Guardem por que não? Porque só podia participar dos cargos públicos os patrícios, jamais os plebeus, tá bom? Os plebeus, jamais. Guardem, então, sobra aí, certo? Sobra-nos aí a alternativa E. O que é que diz a alternativa E? A alternativa E diz assim, ó. Possibilitou que os plebeus reivindicassem as mudanças sociais com base no reconhecimento das leis. Meus amores, alternativa B, que tem a ver com o texto, a alternativa E, que também pode ser, possibilitou que os plebeus reivindicassem as mudanças sociais com base onde? No conhecimento da lei das 12 tábuas. Então, eu conheço a lei, então eu vou reivindicar uma mudança social. Foi isso que me possibilitou. Mas a B também fala, a B tem a ver com aquilo que o texto está dizendo. Alternativa B ou E? O que é que vocês me dizem? Para a gente terminar bem essa noite. B ou alternativa E? Patrícia, o pessoal está falando, estão calados. Não olha o gabarito não, eu quero sinceridade, viu? Bora! Vai, quem mais? Quem mais? Dandara falou Uhum. A Bia também, né? A Karine também Certo. Agora eu quero que vocês me digam assim, por que não pode ser a B e tem que ser a E? Eu achei estranho, professor, essa parte de que os plebeus vão exercer a escravidão em cima dos devedores. Ah, menina esperta. Exatamente. Os plebeus, ele possibilitou que os plebeus exercessem a prática de escravidão sobre os seus devedores. Ei, pessoal, vamos lembrar da estrutura aqui, ó. Deixa eu abrir, me deixa grande de novo, Patrícia. Boa, garota. O que acontece? A estrutura era essa aqui. Quem é que, se eu sou patrício, imagina só, eu quero que você pense isso. Se eu sou patrício e eu preciso de algum tipo de favor, certo? Eu vou pedir para quem é o quê? Magistrado ou membro do Senado. Estratificação social é assim, certo? Se eu estou precisando de alguma questão financeira, eu vou pedir para quem é meu superior. Agora a pergunta é a seguinte, o patrício ele vai pedir ajuda para o plebeu, financeiramente falando? Vai pedir ajuda para ele se ele está num extrato social menor? Claro que não. Então o plebeu aqui, ele não vai poder escravizar um patrício e os escravos já são escravizados. Então, o plebeu, ele está nessa situação de estar nesse extrato social aqui. Os patrícios, eles vão poder escravizar plebeus. Plebeu está precisando de dinheiro, pede ao patrício. Ele não vai pedir diretamente ao magistrado ou ao senado. Ele pede um patrício. O patrício diz, você vai me pagar ou não? Ele não tem como pagar, vou vendê-lo como escravo. Isso acontece. Porque estratificação social, quem precisa de alguma coisa pede para quem está em cima. Pede para quem está no extrato acima, não para quem está no extrato abaixo. O plebeu, então, ele não vai exercer a prática da escravidão sobre os seus devedores, uma vez que, para ele fazer isso, ele precisava exercer sobre aqueles que já eram escravizados. Por que vai ser a alternativa aí? Esses plebeus, eles vão começar a se tocar que existem leis por meio das quais as próprias pessoas, elas precisam exercer a sua função social com base nessas leis. Não exerceu, consequência que agora você vai ter o plebeu fazendo pressão em quem? Nos patrícios. Para quê? Para que eles exerçam as leis e não ajam de modo arbitrário contra as classes menos abastadas. No caso aí, os próprios plebeus. Isso faz com que eles reivindiquem mudanças sociais, como, por exemplo, o tratamento que era dado para eles por conta
dos patrícios, tá? E isso só acontece no momento que eles conhecem a legislação, no momento que eles conhecem a lei. Pessoal, das 3 que nós fizemos, essa é a questão mais difícil, tá certo? Mais difícil, porque a alternativa mais marcada dessa questão foi disparada a alternativa B de bola. A alternativa B de bola está dizendo algo que está no texto. Aí essa sim, viu, Bia? Se eu não tiver essa informação, ela começa a me complicar. Agora deixa só eu dizer uma outra coisa, antes de passar a palavra para vocês. Eu vou dar um prêmio para um de vocês, vou mandar deixar em casa, tá certo? A pessoa que me der a melhor explicação, que não foi essa que eu dei, tá certo? Essa que eu dei foi da base do conteúdo. Mas eu quero a melhor explicação, vocês vão ter que colocar no grupo. Olha que o prêmio é bom, viu? É decente. O prêmio é bom. Professor, Só um minuto. o que eu queria falar era que tem a ver com isso. Porque assim, Tu vai perder o prêmio, hein? deixa eu vender meu peixe, ó. A melhor explicação eu vou dar um prêmio, e é um prêmio decente, tá certo, pessoal? Vou mandar deixar na casa de vocês um prêmio decente. Mas eu não quero a explicação pelo conteúdo. Existe uma outra razão pela qual não pode ser AB. Tem outra razão. Eu quero que vocês me digam, eu quero que quem formular a melhor explicação, tá certo? Quem é que vai julgar? Vai ser o professor Jorge Wilton e eu. Certo? Aquele que me fornecer a melhor explicação, para não ficar com vergonha, me passem no privado, tá certo? Não passa lá no grupo, não, me passa no privado. Eu vou dar um prêmio, e é um prêmio decente, tô repetindo, é um prêmio bom, tá bom? Mas fala, querida, vamos ver se tem a ver com isso. Não, é porque eu parei a questão pensando, não sabendo, lembrando da parte da divisão de plebeus, justamente na palavra marco. Então, eu eliminaria a letra B pela questão do marco. Porque no texto é dito que é um velho direito costumeiro. Eu entendo como marco algo que é uma divisão, uma linha, uma ruptura. E caso não soubesse, quem é que tá falando? O marco, o exercício da prática de escravidão pelos seus devedores, eles falam no texto um direito costumeiro. Ou seja, algo que já tinha, só foi confirmado pela lei do resultado. Eu entendo o marco como uma divisão, então uma inovação. Então, por conta disso, marcaria. Prêmio dado, tá certo, pessoal? Não deu tempo vocês formularem as respostas, não. A Beatriz formulou a resposta. Certo? Depois eu mando deixar. Aí você mostra pros outros, viu? Valeu a pena. Foi a Bia, não foi a Bia, primo? Tu já viu respondendo essa questão, não já? Não, na verdade, eu estava aqui lendo e eu fiquei, professor, aí eu ia falar. Aí quando o senhor falou, vixe, será que é isso? Ela já veio resolvendo a questão. Não, pessoal, ei, se liga aí, ó. Tá, tranquilo. Ó, quinta-feira, tá certo? Muito bem, Beatriz. Na quinta-feira, a gente se encontra, eu sei que tá batendo aí, eu sei que alguns de vocês têm aula com o Sâmio, mas nessa semana, infelizmente, eu só vou poder na quinta-feira, tá certo? Se eu puder ser outro dia, na quarta ou na terça, eu aviso antes, tá bom? Mas eu vou deixar marcado na quinta, qualquer coisa eu aviso. Na quinta-feira, a gente tem um plantão, eu vou enviar, hoje ainda eu posso enviar, porque eu já tô aqui, não vou enviar hoje não, porque vai confundir a cabeça de vocês. Na próxima semana, vão ser as outras questões do caderno de 2021. Vocês vão poder passar por quaisquer questões, a gente vai passar por algumas delas, tá? Então, próxima semana, o que é que a gente tem? A partir de segunda-feira, eu vou liberar videoaulas para vocês, tá bom? São videoaulas que eu gravei, eu estou gravando algumas, que eu vou liberar paulatinamente para vocês. Essas que vão ser liberadas são sobre sociologia clássica. Vou liberar essas aulas para vocês e uma lista de exercícios, tá? Fora isso, a gente vai ter
as questões do Enem de 2021. Agora, todas aquelas que tiveram menos de 50% de acerto. Essa semana a gente fez as que tinham mais de 50%. É importante que vocês façam essas questões, certo? É importante. O que eu posso dizer para vocês é que é importante. Vocês façam as questões, nós vamos nos encontrar para esse momento, e aí durante a semana eu mando também o JAL de 2020, todo já caracterizado, né, por porcentagem de acerto, tá certo? E aí no plantão a gente vai fazendo essa análise para saber se é fácil, médio ou difícil, tá? Mais ou menos até a metade do mês de outubro, eu quero que seja bem antes, o livrinho da UES ele vai estar nas mãozinhas de vocês, tá ficando ouro, tá bom, pessoal? Mas se alguém for fazer o UES, você fala comigo lá no privado e diz assim, professor, tem como já liberar as aulas? Porque essa semana eu já posso liberar as aulas da UES para vocês, tá bom? Eu gravei todos os vídeos de comentário. Agora é bom você assistir a videoaula e fazer as questões, né? E pro pessoal, não sei se, eu sei que tem a Ivanka, mas não sei se outra pessoa vai fazer Unicristos, né? Essa aula de Sociologia, ela é importantíssima para a Unicristos. E vai sair também o material da Unicristos, que é o material, né, que é os dados estatísticos e todas as questões de Filosofia e Sociologia que já apareceram nesse vestibular, tá bom? Gente, 9h15... Oi? O plantão é da prova de 2021, tá certo, pessoal? Plantão da prova de 2021. Tranquilo? Beijo no coração, a gente vai ficando por aqui, 9h15, tá? E aí a gente se encontra durante a próxima semana, mais especificamente na sexta-feira. Beijo, um prazer estar com vocês aqui, tá sendo muito boa essa experiência e a gente vai se encontrando na próxima semana aqui no grupo, tá bom? Valeu, 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 tchau.